Olá, pessoal. Eu sou Felipe Almeida, enfermeiro, também estomoterapeuta, e estamos mais uma vez aqui juntos para o nosso bate-papo. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite pelos organizadores do evento e trazer um pouco para vocês hoje o tema aplicação da escala de avaliação de risco para o desenvolvimento de lesões decorrente do posicionamento cirúrgico, que é a escala de EL. Então, primeiro eu gostaria de trazer para vocês, voltando para a parte do contexto histórico, que desde 2016 a terminologia sofreu uma alteração. Então, o que se falava-se antes, úlcera por pressão, passou a ser chamado de lesão por pressão, e essa alteração também atualizou a classificação dos estágios das lesões. Então, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho o que é lesão por pressão, né? É um dano localizado na pele, comumente em proeminência óssea ou relacionado ao uso de dispositivo médico, podendo se apresentar na pele íntegra ou na forma de úlcera aberta. A lesão ocorre como resultado da pressão intensa e prolongada em combinação ao cisalhamento e podem ser classificadas em estágio 1, 2, 3, 4 e não estadiável. Então, a gente tem aqui um exemplo do estágio 1, né, da lesão, que ela apresenta-se em pele íntegra, com área de eritema e que não embranquece. Então, nesse tipo de lesão, nós temos um comprometimento superficial. No estágio 2, existe uma perda parcial de pele com exposição da derme. Então, o leito da ferida ele é visível e de coloração normalmente rosa e avermelhada. Então, nesse estágio, né, no estágio 2, a gente já tem um comprometimento de pele, mesmo que seja parcial, mas a gente já tem uma porta de entrada. No estágio 3, nós temos a perda de pele em sua espessura total, onde é possível visualizar o tecido adiposo. Então, nesse estágio, é um estágio já mais avançado, então nós temos uma perda de pele total com exposição do tecido adiposo. Então, no estágio 4, o paciente apresenta uma perda de pele em sua espessura total, perda tissular com exposição ou palpação de músculos, tendões, ligamentos ou osso. Então, esse estágio da lesão, o paciente apresenta uma lesão profunda, com exposição óssea em alguns casos, e de fácil palpação. Temos ainda a não estadiável, que é um estágio de lesão que existe uma perda de pele em sua espessura total e perda tissular não visível. Por quê? Porque existe essa camada de tecido de necrose superficial que impede a visibilidade e a noção de profundidade da lesão. Então, não tem como a gente avaliar essa lesão, é necessário, nesse caso, um desbridamento, para que a gente possa avaliar a profundidade da lesão. Então, nesse caso, nós não temos como saber qual é o tipo de estágio da lesão por conta dessa camada de tecido, de necrose que está na superfície da lesão. Nós temos ainda as lesões por dispositivos médicos, que são resultantes do uso de dispositivos criados para fins terapêuticos ou de proteção. E geralmente a lesão se apresenta com a forma do dispositivo causador. Então aí nós temos, por exemplo, no caso do profissional de saúde, né, uma lesão que foi causada por um EPI, né? Provavelmente aqui nessa terceira foto, essa profissional estava utilizando de óculos de proteção, né? Tem a marca aqui do gorro, máscara. Então, assim, isso é a realidade hoje, né? De muitos serviços que ainda estão prestando assistência a pacientes com coronavírus. Então, os profissionais eles ficam por um período muito longo utilizando esses EPIs e podem desenvolver uma lesão causada por dispositivo médico. Aqui também a gente tem outro exemplo que é bastante comum, principalmente em UTI, né? Um paciente que está sedado
e por isso não percebe, né, não tem a sensibilidade de perceber que a torneirinha do equipo está embaixo do braço, ou enfim, está sobre o paciente e causa essa lesão no paciente. Né? Isso é bem comum em UTI e em centro cirúrgico também. Então, a avaliação do risco, ela deve ser prioridade do profissional de saúde. Então, após a admissão, deve-se realizar a avaliação estruturada com maior brevidade possível, com a finalidade de expor o paciente o menor tempo possível aos riscos de desenvolver uma lesão por pressão. Então, aqui a gente tem, como exemplo, eu quis trazer para vocês alguns tipos de avaliação. Né? Claro que nós vamos se debruçar da escala ELPO, mas eu quis trazer outros tipos, né, de avaliação que existem hoje como forma de diminuição de risco de desenvolver lesão por pressão. Então, a gente tem a escala de Braden, temos também a escala de Norton e, por fim, não menos importante, a escala de ELPO. Então, vamos entender um pouquinho sobre a escala de ELPO. Né? Foi uma escala que foi desenvolvida aqui no Brasil em 2013 e é utilizada como ferramenta de avaliação em ambiente cirúrgico, baseando-se nos seguintes fatores. Primeiro, tempo de posicionamento cirúrgico. Segundo, tempo de cirurgia. Terceiro, tipo de anestesia. Quarto, superfície de suporte. Quinto, posicionamento dos membros. Sexto, comorbidades do paciente. E sétimo, idade do paciente. Então, aqui nós temos a escala propriamente dita, que ela vai medir, né, através de uma pontuação, o grau de risco que o paciente apresenta durante o período que ele está no centro cirúrgico, né, durante o procedimento cirúrgico. Então, essa escala ela dá uma pontuação, né, um score que varia de 7 a 35 pontos, e quanto maior o score, maior o risco de o paciente desenvolver uma lesão relacionada ao posicionamento cirúrgico. Então, ela vai medir o tipo de posicionamento cirúrgico, o tempo de cirurgia, o tipo de anestesia, a superfície de suporte, a posição dos membros, a comorbidade e a idade, como a gente já havia dito. Então, lembrando, né, que entre 7 e 9 pontos, o paciente ele tem um risco baixo de apresentar uma lesão relacionada ao posicionamento cirúrgico. E entre 20 e 35, e aí já é um risco alto, né, e que o paciente tem de desenvolver essas lesões relacionadas a esse posicionamento cirúrgico. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a posição, né, o tipo de posição cirúrgica. Né? A gente tem com uma pontuação 5 a posição litotômica, com a posição 4 a posição de prona, né, o paciente pronado. Normalmente usa-se isso muito em procedimentos ortopédicos, né, de cirurgia de coluna, enfim. Uma pontuação 3 para o tipo de posição de Trendelenburg, 2 para lateral e 1 supina. Então, a soma dessas pontuações vai dar o risco que o paciente tem de desenvolver uma lesão relacionada ao posicionamento cirúrgico. Então, é o que eu falei, né? Quanto maior o score, quanto maior a pontuação, maior é o risco do paciente desenvolver uma lesão decorrente do posicionamento cirúrgico. Então, a gente vai falar um pouco sobre a prevenção de lesão por pressão e o que a gente pode fazer, né, o que pode ser feito dentro do centro cirúrgico para prevenir, né, para evitar que o paciente venha desenvolver uma lesão por pressão. Que muitas vezes, né, essa lesão ela só vem aparecer na UTI ou algum tempo depois, mas em alguns casos teve início no centro cirúrgico. Né? Então, o que a gente pode fazer para prevenir essa lesão por pressão? Primeiro,
medidas preventivas para fricção e cisalhamento. Então, nunca arrastar o paciente para a mesa cirúrgica, né? Se o paciente estiver consciente, orientado, pedir e auxiliar o paciente que passe para a mesa cirúrgica, né? Deitado, evitando o cisalhamento. Se o paciente estiver inconsciente ou sedado, levantar o paciente, né, em bloco para transferência da maca para a mesa cirúrgica, evitando assim a fricção e o cisalhamento. Sempre inspecionar a mesa e verificar se foram esquecidos objetos sobre o paciente, né? Então isso é muito importante para evitar lesão por dispositivos médicos, né? Então, antes de passar o paciente para a mesa cirúrgica, fazer uma inspeção e verificar se existe ali algum dispositivo que possa causar uma lesão posteriormente. E considerar a aplicação de curativos de prevenção de lesão por pressão nos locais de proeminência óssea, como, por exemplo, calcâneo e sacra. Quanto ao posicionamento, estabelecer planos de posicionamento que constem a frequência e a duração do procedimento e a alternância do posicionamento, caso possível. A gente sabe que muitas vezes isso não é possível, né? Fazer a alternância de posicionamento, mas sempre que possível, fazer essa alternância de posicionamento, evitando o aparecimento de lesão por posicionamento. E não posicionar o paciente sobre sondas, drenos e evitar as proeminências ósseas. Então, aí a gente tem um exemplo, né, do posicionamento de um paciente na mesa cirúrgica, devidamente posicionado. E aí, nesse caso exista a possibilidade da alternância do posicionamento, sim, deve ser realizada. Também outro exemplo, né, nesse caso também, se existe a possibilidade da alternância, deve ser feito. E aí alguns exemplos de coxins, né, mais outros exemplos de coxins, que podem ser utilizados para evitar o posicionamento errado do paciente e, com isso, evitar o aparecimento, o surgimento de lesão relacionado ao posicionamento do paciente. Só que, muito importante, nenhuma superfície de apoio permite o alívio total da pressão. Então, mesmo que o paciente esteja devidamente posicionado com todos os coxins, isso não implica em dizer que ele está livre do aparecimento de uma lesão por pressão. Então, mesmo que ele esteja com todos os dispositivos necessários para aquele procedimento, todos os coxins adequados, de acordo com a escala que foi escolhida para a utilização, o alívio total da pressão não existe. Então, nenhuma superfície é 100%, alivia 100% a pressão. Então, mesmo com os coxins e com os aliviadores de pressão, existe ainda a necessidade, caso seja possível, da alternância do posicionamento. Temos aqui alguns exemplos de posicionadores anti-lesão, né? Nós temos a forração ortopédica de caixa de ovo, que é o colchão caixa de ovo, que todo mundo conhece. Esse que é um posicionador para procedimentos neurológicos, né? Eu passei, acho que em 2016, 2017, como plantonista na USAN, né? Na unidade de neuro do HR, e nós utilizávamos muito esse tipo de posicionador para os pacientes pós-cirúrgicos de neuro, né? E, inclusive, a gente chamava de pudim, realmente parece, né, com pudim. Então, é bastante utilizado para procedimentos de neurologia. Temos também o posicionador, que é o colchão pneumático, né, que é bastante conhecido. E esse que é um posicionador para calcânio, né? Então, nada mais é do que um pedaço de colchão de caixa de ovo, amarrado com um esparadrapo e que previne o aparecimento de lesão por pressão no calcânio do paciente. E também temos esse, que é o mais utilizado, mas não é indicado. Então, esse que é uma luva, né, com normalmente soro ou água dentro,
é bastante utilizado, né, principalmente nas UTIs e salas de recuperação pós-anestésica, mas não é muito indicado, na verdade não é indicado, porque essa água ela vai esquentar, né, e vai causar um processo de eritema na região onde está posicionada. Então, realmente pode ser que diminua a pressão, mas no que ele diminui a pressão, essa água vai esquentar, vai receber a temperatura do corpo, né, do paciente, e vai causar um vermelhidão, um eritema naquela região. Então, não é indicado. Temos também a parte da higienização e hidratação da pele, né? Então, manter a pele limpa e seca, hidratar a pele e evitar massagem na pele com risco de lesão por pressão. Então, naquela pele que já tem aquele eritema, que já tem o risco de desenvolver uma lesão por pressão, evitar massagear, mas hidratar. Então, a gente tem aí, por exemplo, o creme de barreira e o óleo de girassol, que são os mais utilizados para a hidratação da pele como prevenção, né? Então, quanto ao controle da temperatura, controlar a umidade e a temperatura sempre que selecionar uma superfície de apoio e não aplicar dispositivos de aquecimento, como, por exemplo, sacos de água quentes, almofadas térmicas e sistema de aquecimento diretamente sobre a pele do paciente. Então, a gente tem, como, por exemplo, o aquecedor portátil, né, que é bastante utilizado, e ele não deve ser aplicado diretamente sobre a pele do paciente, não deve ser deixado diretamente em contato com a pele do paciente. E no dia 21 de novembro é comemorado o Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão, e nós, como profissionais de saúde, precisamos atuar nessa área, né, de prevenir lesão por pressão através de dispositivos que estão disponíveis, que estejam ao nosso alcance, né, seja ele através de avaliação, escalas, enfim, atuar nessa área de prevenção de lesão por pressão, porque é uma área que pode causar danos irreversíveis ao paciente, inclusive levar o paciente a óbito. Então, é isso. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez, a todos pela atenção e dizer que estamos aqui para tirar qualquer dúvida que surgir. Até mais, gente.